Infelizmente, mais uma vez, fomos assolados por um fenômeno natural, desta vez um vendaval, rajadas de vento que ultrapassaram os 130 km por hora e que, acompanhados de uma forte chuva, pioraram a situação que já era delicada. Havia ainda muitas casas em reconstrução ou que não haviam terminado os seus consertos, e desta vez a área de abrangência foi a totalidade do município. Nós ainda estamos confirmando informações para ter do interior, mas no perímetro urbano todos os bairros foram afetados de alguma maneira. Durante a madrugada, mais de 40 famílias procuraram atendimento no Corpo de Bombeiros para a questão de dispensação de lonas. Em um dos casos houve necessidade de remoção. Nós temos dezenas de pontos de obstrução de vias públicas, alguns deles com queda de fiação de energia elétrica. E aí vem o nosso primeiro apelo à comunidade, que nesse primeiro momento deve se primar pela segurança, então evitar o máximo. As áreas estão sendo isoladas, mas como são diversos pontos, nós estamos ainda identificando e sinalizando esses pontos, e a recomendação é que a população não se aproxime dos fios de energia elétrica que porventura estejam caídos nas vias públicas. É dizer que a comunidade que precisar de auxílio imediato através de lonas, procurar o Corpo de Bombeiros, também nos ajudando, informando esses pontos de obstrução. Nós já fizemos um mapeamento preliminar da cidade com a identificação dos mesmos, mas é lógico que a extensão do município é bastante grande, então a gente terá a dificuldade de fazer esse levantamento com a brevidade necessária, e aí pedimos a colaboração da nossa comunidade. Ter energia elétrica em alguns pontos da cidade já está sendo reestabelecida, em outros pontos, em virtude destes acontecimentos de queda de árvores sobre a fiação, ou até mesmo queda de postes, acredito que demorará ainda o decorrer do dia para restabelecer a normalidade. Todos os bairros tiveram algum evento, algumas casas, prédios públicos que tiveram danificações, Os danos vão desde levantar os beirais das casas, mexer as telhas, até o telhado inteiro. Comentávamos nos bastidores aqui algumas casas que recém haviam coberto com zinco, já em virtude da destruição por parte do granizo, tiveram agora uma nova perda com o levante total da cobertura de suas casas. E o que impressiona, prefeito, é o fato de que Lagoa Vermelha ainda não havia acabado aquele trabalho de reconstrução em função da chuva de granizo que castigou o município há questão de poucos dias, e agora somos aí atingidos por um novo fenômeno da natureza, chuva com vendaval. Exatamente, nem cicatrizou a outra ferida, e nós temos um agravamento da situação. Dessa vez, Ademar, acredito que em número de residências será bem inferior àquelas que foram afetadas. No entanto, nós temos situações muito mais graves, Nós tivemos queda de árvores em cima de casas, nós tivemos telhados completamente arrancados, situações um tanto quanto diferentes. É um fenômeno diferente que agravou os prejuízos e os danos que já tinham do temporal de granizo e causou novos danos, desta vez na cidade inteira, Não tem como elencar um bairro como o principal. Não vai ser uma reconstrução rápida, Nós vamos ter aí persistir por semanas, quem sabe meses, até satisfazer os problemas que foram ocasionados por esse temporal, e após então o reestabelecimento da normalidade, mas graças a Deus são prejuízos materiais que a gente vai trabalhar, e assim como toda a comunidade deve ter em mente que o principal é que nós estejamos seguros e que nós tenhamos a cautela necessária para que não ocorram acidentes a posteriori do evento, que ocorreu alguns casos, após o temporal de granizo, alguns acidentes de pessoas que tentaram consertar os seus telhados, e aí acabaram tendo quedas e ferimentos. Faltava muito ainda para concluir o trabalho de reconstrução das casas atingidas, das famílias atingidas no evento anterior, prefeito? Eu acredito que bastante ainda, Eu não sei precisar exatamente a quantidade de casas, mas nós temos, por exemplo, 11 casas que estavam interditadas pela Defesa Civil, que sequer ainda havia sido mexidas, Nós estamos em busca de alternativas para a reconstrução das mesmas. São casas que no evento anterior se constatou que não se poderia simplesmente substituir o telhado, porque a casa não tinha estrutura suficiente para aguentar. E então eu estimo
estimo que nós tínhamos mais de 2 centenas de casas ainda por ser feito o conserto, e agora nós temos preliminarmente o número de no mínimo 60 casas aí com avarias da totalidade das suas coberturas. Ao transcurso desta semana houve a publicação no Diário Oficial da União com relação ao estado de emergência do município de Lagoa Vermelha. Exatamente, foi na terça-feira, se não me falha a memória, a publicação no Diário Oficial da União, que reconheceu a situação de emergência da Lagoa Vermelha. Porém, agora, Ademar, é elaborado um novo levantamento, um novo lançamento das perdas em todos os sistemas e será editado, eu ainda não sei se o mesmo decreto, um novo decreto pela questão da abrangência do evento que ocorreu desta vez em todo o município.